E talvez o meu erro, o meu maior erro foi meio que querer fazer todas as coisas, né, no início, e achar que só eu sabia o certo, que só eu e tal. Porque a pessoa que é assim, tem muito do que ela é um bom profissional. Só que ela vai para a linha do especialista, né? Aquela carreira em Y que tem, né? Que o cara tem o lado da gestão e tudo mais, que ele vai para diretor, CEO e tudo. E tem aquele cara que ele não sabe passar, né, um conhecimento. Na verdade, ele detém um conhecimento muito, né, detalhista do negócio, mas ele não é um cara bom para envolver o time a executar igual ele, né? E até desenvolver liderança e tudo mais. Então eu era esse cara na carreira aqui, ó, pra esquerda aqui, né, da parte especialista. E aí eu tive que, por uma necessidade do time, eu tive que falar, porra, eu tenho que, né, eu sempre gostei de ensinar, mas ensinar do meu jeito, né? E não tem o seu jeito, tem o jeito certo, o jeito didático, o jeito que você consegue passar para as pessoas, né? Hoje eu vou conversar com Dario Pereira. Dario Pereira, que tem formação em engenharia de controle e automação e vem construindo um ecossistema de empresas diretamente para o mercado B2B, ou seja, de empresa para empresa. Atualmente, o Dario é diretor no grupo DAP Engenharia, que é um conjunto formado pelas empresas DAP Engenharia, ENGIAC, SM Consultoria e Recanto da Brasa. A DAP Engenharia, ela tem foco no atendimento de indústrias e serviços de engenharia industrial, como automação, manutenção, montagens e adequação NR12. A ENGIAC, Engenharia Aplicada em Campo, atende o público em geral com treinamentos online voltados para o mercado industrial. A SM Consultoria, Segredos da Manutenção, é voltada para consultoria de gestão e planejamento na manutenção industrial. E a Recanto da Brasa, que atende o público B2B com brindes e utensílios premium para serem utilizados pela indústria como premiações e gratificações. Inclusive eu tenho uma faca da Recanto da Brasa e uma churrasqueira também lá em casa. Vamos apreciar mais um episódio, esse episódio número 100 do DAPcast com Dario Pereira. Está no ar mais um DAPcast, o podcast da indústria brasileira que vai ajudar você a melhorar suas habilidades de manutenção, automação e vai ajudar na sua empresa. E hoje estamos aqui com o Dario Pereira no episódio especial, episódio número 100. Dario, por favor, se apresente. Todo mundo já te conhece aqui, mas essa é a sua oportunidade. Muito obrigado, Leandro, por me convidar para o DAPcast. Obrigado foi um prazer, todos. Foi um prazer. Meu nome é Dario Pereira, como vocês me conhecem, eu sou host aqui do DAPcast e hoje eu estou sendo entrevistado por um grande amigo, Leandro Fidelis, aqui. E para você que não me conhece ainda, eu sou engenheiro, tá? Diretor aqui no Grupo DAP. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre a minha história, né? Sobre as empresas e as soluções em gerais. Vai ser um bate-papo bem legal. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Manda Normalmente, o convidado, que no caso sou eu, né, te convidando aqui, é que traz um presente. Mas aí, como bagunçou tudo, eu trouxe um presente para você. Ó, cara. Tá aqui, ó, né? Eu vou deixar você abrir. Beleza. Viu? Mas você também ganhou o seu. É que você não mostrou. Você achou que era de comer, né? Mas não é de comer, porque você já tá bem fortinho. É só uma lembrança. Caramba, velho. Pra você lembrar desse momento. Que da hora. Pessoal, o pior é que ele deixou pra me entregar agora mesmo. Olha que bacana. Olha aí, ó. Episódio 100 do DAPcast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, é uma honra. Obrigado Eu que agradeço mesmo. muito o convite de estar nesse momento especial aqui dividindo com você. Ótimo, ótimo. Então, Dario, como que você começou a empreender? Você decidiu empreender ou foi algo que você... Me conta um pouco assim de como surgiu a DAP. Cara, é uma história bem bacana e um tanto sofrida. Mas, né, qual que foi o início ali? Eu trabalhava numa empresa e eu tinha subido pro tático, então eu sempre trabalhei no operacional, né? Trabalhei como técnico de manutenção, eletromecânico, e aí eu acabei subindo para a parte tática, né? Que é coordenação e tudo mais. E por
né, estratégia da empresa e tudo mais, eu fui desligado, tá? Primeira vez que eu fui desligado assim, né? Sem uma preparação. Então, eu fui desligado, tá? Dessa empresa. E me vi ali e falei, caramba, né, cara? Eu tava, acho que no 4º ano de faculdade, terminando. E eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu comecei a procurar empregos e tudo mais, né? Mandar currículo e fazer entrevista. Ia fazer entrevista em outras cidades, né? A gente é de Valinhos aqui, gente. Então, eu ia pra Itatiba, Atibaia, Indaiatuba, enfim. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu falei com alguns amigos, né? Próximos, assim. Um foi o meu tio, né? Que ele falou, pô, se você já tinha vontade de empreender, por que você não faz agora, né? Aí eu falei, caramba, né? Mas aquele medo, né? Eu tinha sempre um medo ali, né? De empreender. Assumir aquele risco. E aí depois, um amigo meu, o Sebastião, me deu a oportunidade de fazer uma manutenção elétrica em algumas máquinas. A partir daí, eu tive que emitir uma nota, então eu fui meio que direcionado assim por livre e espontânea pressão a abrir um CNPJ como MEI. Você foi sendo conduzido, você não planejou, agora fui demitido, vou abrir uma empresa. Não foi. Foi por necessidade, a princípio, e depois o ter o CNPJ, né? O ter o CNPJ foi por, cara, eu tinha que ter, porque senão não ia receber. O primeiro serviço. Quando eu entrei, não me falaram. Aí depois, quando eu fui, chegou próximo de eu receber, falou, cara, mas e a nota? Eu falei, que nota? Aí eu falei, pô, que nota? Ninguém me falou de nota. Não, mas o nosso contador, a empresa, na época era Home Master, falou, nosso contador vai te ajudar a abrir o MEI e tal. Ah, beleza, né? Aí, foi lá, surgiu o primeiro CNPJ da DAP. Conforme fui fazendo trabalhos ali, eu falei, pô, eu preciso fazer rodar essa engrenagem aí agora, né, cara? Eu não posso ficar, né? Eu fazia entrevista, mas continuei. E aí eu, cara, comecei a vender mais serviços, né? Por indicação, as pessoas ficaram sabendo, o Dario tá fazendo serviço. Então, o que era a empresa no início? Era eu, a equipe era eu, as ferramentas era o meu carro pessoal e uma maleta de ferramentas. Tá? Que eu comprei no cartão de crédito ainda, por quê? Porque eu queria pagar parceladinho, né? Quando eu voltasse a trabalhar, eu terminava de pagar e ficava com essas ferramentas para mim. E, né, Deus, acho que falou, não, você não vai voltar não, agora você comprou, você vai ficar com essa maleta aí. Cara, aí continuei fazendo trabalhos e assim foi, né, por, cara, indicações, no início tudo, eu não tinha a ideia de como era uma empresa, eu tinha a ideia de como trabalhar. E no máximo ter um ajudante no início, né? 2014. Essa era a minha realidade. Então não foi nada planejado, né? Sabe uma coisa curiosa que eu lembrei aqui? Foi 2014, né? 2014, eu lembro que a gente se encontrou num churrasco na casa de um amigo nosso, né? Foi. Que a gente se formou junto no colegial. Aliás, foi assim até que minha história começou na DAP aqui com o Dario. Exatamente. E eu lembro você comentando assim, comprei, fui desligado, demitido, comprei uma caixa de ferramenta e comecei minha empresa, né? Eu falei, nossa, eu tava estudando empreendedorismo para começar a empreender, eu falei, nossa, que doideira, né? Aí no meio do MBA eu falei, não, posso te ajudar. Sim, E no exatamente. final eu acabei aprendendo pra caramba aí nessa jornada junto com você, é muito, muito legal isso. E foi fácil, Dario, assim, porque eu chegando aqui, né, puta estrutura, você me mostrou aqui as atualizações que teve aí desde a última vez que eu visitei, controle, painel, equipe, foi tranquilo chegar nesse ponto aqui. O que aconteceu pelo meio do caminho? Cara, eu acho que assim, existe dois tipos, né, de aprendizado, né, e isso a gente aprende em casa. Você aprende no amor ou na dor, né, e eu tive que aprender na dor. Então, o que aconteceu comigo, né? Eu tive que ir assumindo riscos, porque chegou um momento que eu tinha muito serviço, eu precisava de mais gente. Aí eu contratava, né? Aí tinha essa sazonalidade, eu ficava com aquela equipe parada e tinha que pagar tudo aquelas contas. Então, não sobrava muita grana no caixa da empresa, né? Também não tinha gestão, porque eu nem sabia o que era uma gestão. Eu tinha trabalhado no tático, mas no CLT por pouco tempo, né? E uma área específica, que é produção e manutenção. Então, até uma dica para você, né? Você trabalha aí, intraempreendedor na empresa e tudo mais. Aí você imagina, eu faço gestão aqui do meu setor, eu vou conseguir fazer de uma empresa. É um tanto diferente, tá? Então, fica com a gente até o final que eu vou
até dar umas dicas aí para vocês, porque não é simples assim, tá? Então, eu fui aumentando a equipe, né? Então, eu lembro que em 2016, se eu não me engano, aí a gente já estava junto e a gente tinha 15 pessoas, né? E não tinha nem administrativo. Isso foi 19. 19, olha. Eu lembro que foi... a gente apertou a mão ali outubro de 19 e aí veio a pandemia. Veio a pandemia, poxa. Então, nesse caminho, cara, eu acho que eu tive que aprender muita coisa na dor. Mas como a gente tava falando aqui nos bastidores, eu não vejo hoje como uma coisa ruim, né? Eu vejo como uma coisa boa. Eu criei, né, um conhecimento empírico e uma casca, né? Aquela coisa de aguentar os impactos do empreendedorismo, né? E não é fácil para ninguém, tá, gente? Então, para mim, foi um tanto difícil, porque eu sou um cara operacional. Então, eu sou um cara que veio de manutenção, totalmente operacional. E hoje, eu trabalho, cara, do meu tempo, eu vou falar para você que eu não trabalho nem 5%, né, em campo. Aqui na oficina eu dou algumas dicas, mas não faço mais esse tipo de atividade. Então, essa parte de migrar do operacional para chegar no tático e no estratégico foi muito difícil para mim. Muito difícil até por... não digo por absorção de conhecimento, mas por metodologia que eu aprendi, né, ao longo do tempo na indústria. Não fazia parte do meu métier, né? Essa parte. É que você cresceu com a mão na massa, né? Exatamente. Assim, você veio construindo, fazendo, vendo acontecer ali fisicamente. Desculpa te cortar, já que eu já te cortei. Você lembrou até desse episódio em 2019, né? Sim. Que você eu lembro que era assim, você estava com 15 pessoas na operação, um administrativo que resolvia ajudar na vendas, ajudar na administração, ajudar a cobrança, e aí o faturamento ia de mais um monte para menos um monte, porque enquanto você estava entregando o serviço, você não estava vendendo. Na hora que você vendia, não entregava o serviço. Então era uma montanha russa, né? Com certeza, com certeza. E é isso que a parte do empreendedor, né? O empreendedorismo, ele tem que evitar, né? Ele tem que fazer ações para evitar. Eu consegui isso, falar a verdade, você perguntou se foi fácil, né? Eu consegui isso há pouco tempo, tá? Há pouco tempo de empresa. Vamos dizer que faz 2, 3 anos que eu tô nessa fase. Mais produtiva, com mais gestão, tá? Faz uns 2, 3 anos. Mas eu precisei passar por aquele vale, né? Eu precisei passar por aquela coisa, porque... você me falou uma coisa uma vez, eu nunca mais esqueci. Você falou assim, cara, você é faixa preta no seu negócio. Eu sou faixa branca. Se eu chegar agora, eu sou faixa branca. Então você é faixa preta. É você que tem que, né? Ali. Você pode trazer pessoas de fora? Claro que pode. Elas vão te ajudar? Vão, com conhecimento externo. Mas quem sabe do modelo de negócio é você. Eu carrego isso para mim até hoje. Como muitas coisas, né, que eu ouvi ao longo da minha jornada. Porque o que acontece para mudar aquela realidade de um gestor reativo, que eu era reativo, eu apagava fogo, para uma realidade que você viu hoje de proativo, cara, teve muito trabalho, muito aprendizado, muita aprender e praticar, medir. A gente acabou de falar de PDCA ali, né? Sim. Cara, você não melhora o que você não mede, ou não é? Então, se você não medir, você não consegue melhorar. Treinamento. Aqui, gente, uma dica de ouro. Ele faz na empresa que ele é diretor, e eu faço aqui também. Treinamento diário, constante, com o time. Porque não adianta você falar de cultura, não adianta você falar de motivação, se as pessoas realmente não estão no lugar certo, fazendo a coisa do jeito certo, com processo, com metodologia, para chegar na meta. Não adianta você colocar meta sem método, né? Vicente Falcone. Ele sempre fala, cara, não adianta você colocar uma meta sem um método. O cara não sabe o que fazer. Como que você vai pressionar ele para chegar na meta, né? E ao longo do tempo eu fui aprendendo, fui absorvendo conhecimento. E o que me ajudou também, Leandro, eu acho que muita gente fala, pô, o marketing digital, ele é muito, né? Ele tá atrapalhando, ele tá... Né, o digital em si, não só o marketing digital. Cara, depende.
Depende do que você quer, né? O que você quer para sua vida, né? Você quer ficar assistindo dancinha? Você quer ficar assistindo... O que você quer, né? Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é seguir as pessoas certas, trazer conhecimento certo e contratar as pessoas certas para vir aqui na DAP treinar, sabe? Então, isso que você viu em vendas ali, cara, não é só o Dario. É todo o time, são as pessoas que vieram aqui também trazer conhecimento, né? O empenho, a gestão, tudo isso, pô, aí começa a fazer sentido, né? Você começa a olhar os resultados. E você comentou de teimosia, vindo da operação. Você lembra algum erro que você cometeu, ou mais de um, a história que você quiser comentar? Cara, só não. Se eu ficar aqui contando os erros aqui, eu acho que é uma verdadeira bíblia para as pessoas não fazerem, né, ações que eu cometi, né? Eu sou um cara muito ansioso e agi muito por impulso, várias vezes. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que faz. Então eu sou muito executor. Então eu não sou aquele cara que procrastina. Então você lembra disso quando tinha alguma coisa para ser feita. E talvez o meu maior erro foi meio que querer fazer todas as coisas, né, no início e achar que só eu sabia o certo, que só eu e tal. Porque a pessoa que é assim tem muito do que ela é um bom profissional. Só que ela vai para a linha do especialista, né? Aquela carreira em Y que tem, né? Que o cara tem o lado da gestão e tudo mais, que Sim. ele vai para diretor, CEO e tudo. E tem aquele cara que ele não sabe passar, né, um conhecimento. Na verdade, ele detém um conhecimento muito, né, detalhista do negócio, mas ele não é um cara bom para envolver o time a executar igual ele, né? E até desenvolver liderança e tudo mais. Então eu era esse cara. Eu era esse cara na carreira aqui, ó. Pra esquerda aqui, né? Da parte especialista. E aí eu tive que, por uma necessidade do time, eu tive que falar, porra, eu tenho que, né? Eu sempre gostei de ensinar. Mas ensinar do meu jeito, né? E não tem o seu jeito. Tem o jeito certo, o jeito didático. O jeito que você consegue passar para as pessoas, né? E aí eu comecei a trabalhar esse lado para que eu também conseguisse resultado do meu time, né? Então, o maior erro, que tem vários, como eu falei, mas o maior erro é eu querer fazer eu mesmo as coisas que deveriam estar delegadas, né? E ter um processo e um treinamento para as pessoas fazerem, né? E um treinamento, pelo que eu entendi, preocupado não em você falar o que quer, mas você preocupado em garantir que a pessoa entenda o que você está treinando, né? Você mudar a sua língua para falar com a pessoa, foi isso? Exatamente, exatamente. Principalmente, nem tanto no lado especialista, vamos dizer assim, da coisa, mas no lado gerencial das pessoas saberem, porque você contrata, né? A gente sempre fala que você contrata pelo profissional e demite, né, pelo pessoal. Então, eu sempre tive uma filosofia de contratar muito mais pelo pessoal, né? Só que você não descobre o lado pessoal da pessoa em 2 dias ou em 3 meses, né? Você tem que trabalhar ela. E eu nem, nessa jornada, eu nem fui pro lado do especialista, contratar um cara que era, por exemplo, que nem eu, para resolver problema das máquinas, né? Eu queria um cara que ele soubesse, sim, um conhecimento técnico básico, mas que ele conseguisse seguir os processos que a gente está implementando, né? E fazer o que realmente a gente pede. Porque quando era devolvido o feedback, eu conseguia trabalhar a melhoria contínua, né? Se é uma pessoa que ela é muito especialista ou ela faz tudo, ela resolve, ela tal, é muito difícil essa pessoa seguir processos dentro de um time. Tanto é que os caras muito inteligentes, muito especialistas, eles gostam de trabalhar mais sozinhos, mais, né? Então eu tive que vencer esses obstáculos no time, né? E tirar um pouco também do conhecimento que eu tinha a respeito do que a gente faz hoje e colocar no papel, colocar num software, né? Uma coisa interessante, né? Eu passei um tempo aqui também como... primeiro como seu amigo, depois consultor, e aí acabei me tornando sócio e fiquei um tempo aqui na jornada da DAP como diretor administrativo. E é legal ouvir você falar desse jeito de aprendizados, né? Porque eu convivi bastante tempo com você. E uma coisa que me ocorreu aqui é o seguinte.
eu sempre escuto que o que faz a gente se destacar é ser diferente. E o diferente não não é melhor, pior, é diferente. Então, características que você trouxe aqui, por exemplo, que você sentiu que evoluiu, melhorou, mudou e tá colhendo resultados, né, de teimosia e tal, eu queria também chamar a atenção para um outro lado dessas características que eu acho que contribuíram muito na sua jornada. Porque, por exemplo, eu vejo que você é um cara que não desiste fácil, Sim. você é teimoso pra cacete, Sim, né? É muito persistente. Sim. Né? Então, do mesmo lado que tem a teimosia de... O lado ruim, o lado né? ruim, mas eu vejo que isso te ajudou bastante, porque, por exemplo, a gente tá no episódio número 100 do Dapcast, Dapcast, né? Como é que foi os 10 primeiros, certo? Assim, né? Tem uma jornada, né? Então, indo para isso, o que você acha que foram os seus grandes acertos? Né? Eu falei de um aprendizado a partir de um erro, mas o que você acha que, puta, nessa jornada, essas foram boas escolhas que eu fiz? Tá, eu vou falar uma coisa aqui, talvez as pessoas falam, nossa, mas isso é clichê, tá? E não é. Eu acredito muito nas pessoas, acredito muito mesmo, muito. Tanto é que eu lembro que você falou uma vez pra mim, você já demitiu uma pessoa? Eu falei, não, né? Eu tenho, sabe, eu dou muito crédito pras pessoas, né? E pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acredito que pra mim, na minha opinião, foi o meu grande acerto. Então, eu coloquei pessoas aqui, que estão comigo até hoje, né? E elas não tinham conhecimento. Muitas pessoas, uma fazia exame, a outra dirigia ônibus, né? Tinha outro que era açougueiro, outro... Teve várias pessoas que não eram e eu acreditei nelas e a gente foi treinando, a gente foi vencendo os obstáculos. Cara, construímos um time vencedor, né? Tanto é que no comercial, só para vocês terem uma ideia, gente, nesse exato momento, a gente bateu a meta anual, saiu, né? Estamos 130% da meta anual. Em dezembro a gente bateu 440% da meta, né? Quase 5 vezes a meta de vendas. E no meu time não tem nenhuma estrela, tá? A estrela é o time. Então, o que acontece? Eu não contrato estrelas. Como eu falei pra você, né? Eu contrato as pessoas que queiram realmente trabalhar, que queiram se desenvolver, que queiram estar num time do meu lado. E aí sim, né? Eu acredito nela. Aí você pode pensar assim, poxa, você não, porque você passa por isso diariamente. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem pensar assim, fala, pô, mas ele deve ter quebrado a cara várias vezes, né? Com certeza. Com certeza. Mas acertei muito mais do que, né? Acertei muito mais que errei nas pessoas. Tanto é porque tá aí o resultado, né? Então, eu acho que hoje, né? A gente vive um momento que todo mundo reclama da mão de obra. Todo mundo reclama. Mas quem que acredita na mão de obra quando contrata e treina essa mão de obra, né? E vai lá... Porque assim, eu não sou bonzinho não, gente. Eu não sou um cara... Vai no meu LinkedIn, tem uns comentários lá. Que no meu LinkedIn tem lá indicação de liderança. Ó, ele é um líder firme, mas tal. Então, eu não sou totalmente bonzinho não. Mas tem as cobranças, mas eu só cobro quando eu sei que realmente a pessoa... né, que ela é capaz, que ela vai conseguir e que eu dê um treinamento para ela. Que ela sabe do processo que ela tem que fazer... E ela sabe o método. Eu nunca cobro uma pessoa se ela não sabe o método para chegar na meta. Então, eu acho que, né, resumindo aí, o meu grande acerto é acreditar nas pessoas e acreditar que as pessoas podem muito mais do que elas acreditam, na verdade. Porque o ser humano, se ele quiser, se ele tiver vontade, ele vai longe. Muito longe mesmo. E depois de ter passado por isso, assim, você faria de novo? Faria. Não da mesma forma que eu fiz, porque eu acho que eu apanhei demais, tá? Apanhei demais. Graças a Deus eu não perdi saúde, mas falar dos pontos, né? Começar até a falar dos pontos de empreendedorismo para vocês, gente. Eu tive um tempo que eu tive uma síndrome do pânico, não era muito agressiva, desculpa,
mas era uma coisa de suar frio à noite, era uma coisa de pensar assim, e se eu não conseguir? E se eu não conseguir, né? Será que eu sou o cara mais indicado para isso? Será que eu não tenho que parar e colocar uma pessoa no meu lugar e talvez ficar só no operacional, fazer o que eu realmente sempre fiz na minha carreira? Quando você coloca tudo isso em xeque, cara, tem efeito colateral no seu corpo, né? Mas graças a Deus eu não desenvolvi nem burnout, nem nenhum tipo de doença assim que prejudicou minha saúde. Mas eu não faria do jeito que eu fiz, porque eu acho que na minha jornada eu sofri um pouco, né? Sofri, eu não vou falar que eu sofri demais, tem gente que sofre muito mais que eu, gente. Então não posso me fazer de vítima aqui. Mas faria de novo. Tanto é que tem empresas, né, que a gente tá falando aqui, a Segredos da Manutenção é uma bebê, né? Na verdade não é tão bebê porque a marca foi criada há 4 anos, mas não tem ainda fomentado uma diretriz, um produto, tal. A gente tem muito conteúdo, tem muita coisa, mas você estava comigo, a Recanto da Brasa, a gente naquela fogueira criou a Recanto da Brasa, eu falo até para o pessoal, a gente criou, eu fiz a churrasqueira lá pra gente fazer uma reunião lá. Aí depois você falou, pô, por que a gente não vende isso aí? Por que a gente não faz isso aí? Ah, vamos fazer, então. Aí ficamos pensando no nome, né? Aí desenvolveu o nome, aí a Amanda fez o logo. Cara, eu faria e faço de novo, né? Só que assim, para começar tudo de novo hoje, eu pensaria em algumas situações, porque a idade vai chegando. Eu não sou um cara tão velho, mas não sou tão novo, né? Quase não dá pra perceber, cara. Você tem o quê? 80? Metade disso, mas é que você falou que você sofreu muito, né? Então isso que deu uma desgastada, né? Acabou comigo. Mas eu acho que... por isso que eu falo do digital. Se eu tivesse... que em 2014 não tinha tanta coisa que tem hoje. Mas se eu tivesse que começar hoje de novo, estudaria muito mais e não quer dizer gastar. Não quer dizer ir para faculdade. Não estou falando que faculdade não é necessário, gente. Eu sou super favorável a ter um estudo universitário, tá? A ter um grau superior para empreender, tá? Se você não tem, faça, que vai abrir um pouco mais sua mente. Mas hoje é muito fácil você estudar muita coisa de empreendedorismo no YouTube, né? Nas redes sociais. Basta você saber o que é confiável e o que não é, né? E para isso você tem que ir fazendo benchmark, entrar em grupos e tudo mais. Mas eu acho que eu faria assim, eu estudaria um pouco mais para passar um pouco menos de dificuldade. Tem um cara que eu respeito e admiro muito, que é o Flávio Augusto, né? Você até mencionou ele algumas vezes. E curiosamente ele fala justamente, ele não fez faculdade, ele é contra de alguma forma, enfim, né? O que você me diz sobre isso? Porque você falou, faz, né? Mas aí, pô, você tem um cara lá que Você já chegou com a polêmica já, né? Pô. Não era o momento ainda, né? Desculpa, pessoal, é que essa é a pré-polêmica. Bom, gente, pouco essa fala do Flávio Augusto, como outras, né? Do mesmo ponto que ele fala... Cara, o cara é top, eu sigo ele, o cara é top demais, gente. Da mesma forma que ele fala, né, que ele não é favorável a estudar e tudo mais, talvez por uma questão dele, que ele parou no meio do caminho, ele era da Marinha ou Aeronáutica, não sei. Ele era da Marinha, foi expulso. Acho que ele entrou em ciência da computação, engenharia da computação, alguma coisa assim. Mas talvez a experiência dele e tudo mais, né, o legado dele, ele não queira colocar isso, mas depende, isso é de cada pessoa, tá? Ele fala também, né, e é uma coisa que você segue, né, porque todas as pessoas falam que a gente não pode trabalhar no operacional, né? E ele fala, não, se você tem que trabalhar no operacional sim, porque a estratégia você gasta 1 hora, e aí depois é só isso? Não, você tem que transformá-la no tático e depois você tem que descer e acompanhar no operacional. Aí ele mudou, que eu sigo aqui também, que você só vai trabalhar no operacional quando mexe no ponteiro. Mexe no ponteiro do faturamento, mexe no ponteiro do lucro líquido, e aí é bacana. Agora, essa do estudo, gente, eu acredito que, na minha opinião, não funciona muito, tá? Mas tem empreendedor que não tem estudo nenhum, tá? Beleza. Quantos tem? Vamos fazer um trabalho estatístico, né? Eu tenho um post no LinkedIn esses dias que o pessoal que tem grau superior
Cara, tem muitos empreendedores de sucesso e tudo mais. Né? Não, o Bill Gates e tal. Né? Que desistiu de Harvard, que isso, aquilo. É menos, tem bem menos. Então, você vai seguir o quê? É uma questão de probabilidade, né? Você vai fazer a faculdade se você achar que faz sentido. Se você achar que não faz sentido, por exemplo, você fez pós, né, um MBA. Pô, enquanto eu tava ralando para aprender DRE, você já sabia. E eu tava aprendendo na prática. Hoje eu sei, mas aprendi da pior forma. Foi doído. Talvez não chega do outro lado, né? Porque você fica pelo meio do caminho, às vezes você tem competência, E se eu desistisse? conhece... E se eu desistisse? Não era uma disciplina que eu aprendi na universidade e eu estava aplicando, não. Pelo contrário, eu tinha que aplicar na minha empresa, né? E eu tinha que aprender de alguma forma. Porque, gente, quem não tem um DRE gerencial na sua empresa, é o mínimo, tá? De controle financeiro. Controle financeiro não é fluxo de caixa, não. Fluxo de caixa é entrada e saída, tá? Contas a pagar e receber. Isso é fluxo de caixa. Agora, se você não tem um DRE, não olha o seu balanço patrimonial, não sabe sobre finanças, cara, é complicado. Eu aprendi na jornada, tá? Batendo, apanhando e ali. Ele aprendeu no MBA. Então, tem coisas que você pode facilitar. Então, eu sou a favor, tá? Não necessariamente você tem que ter faculdade para ter empresa. Mas se você tem empresa, procure estudar, tá? Porque facilita as coisas na sua vida. Acho que é menos sobre faculdade, né? Pelo que eu tô entendendo assim da sua visão. Sim. É mais sobre buscar conhecimento, né? De algum especialista, de algum que detenha esse conhecimento. E principalmente, o profissional que nem... eu tenho alguns, né, amigos meus que a gente faz benchmark, eu dou alguns conselhos para ele do que eu passei e tudo mais, né? Você não precisa chamar o Flávio Augusto para dar consultoria na sua empresa. Pô, sua empresa é pequena, cara. O cara custa 1 milhão. Entendeu? Você não precisa. Absorve o conhecimento dele na internet. Traz um cara que é autoridade na sua região. Região metropolitana de Campinas. Quem que é o cara de finanças que é acessível ao seu budget e que ele já fez, ele tem case para comprovar X, Y, Z. Pronto. Traz esse cara. Cara, caminha ali, ó, não dá o passo maior que a perna. É alguém que está um passo na frente de você, né? Exatamente. Ele tem alguma coisa para te ensinar, porque ele já deu um passo a mais, não precisa estar anos-luz na frente, né? Tem uma coisa, já que a gente tá falando do Flávio Augusto, tem uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias, eu até concordei. O Érico Rocha, por exemplo, ele não segue o Pedro Sobral, e nem o Pedro Sobral segue ele no Instagram. E aí foram perguntar, né, por quê? Momento tititi, né? Momento tititi. Por que isso? Porque os caras, primeiro, o nicho não é tão parecido, tá? É do digital? Mas um mexe com tráfego, o outro lá faz fórmula de lançamento. Beleza. E outra, você tem que seguir os caras que vai agregar na sua carreira. Concorda? Sim. A gente tem em comum o Flávio Augusto, porque o cara tá aqui. A gente tá aqui, certo? Então, são coisas assim que a gente tem que pensar. Pô, o que eu quero trazer pra minha vida profissional, né? Que vai melhorar. Então, e o que é acessível também, como a gente falou, né? Um cara que já passou, né? Tá aqui na jornada, ele já tem empresa, já fez isso, já aplicou, tem várias empresas saudáveis e tudo mais. Então esse é um cara para você trazer ali. E eu acho que também você vai se distanciando, né? Igual, por exemplo, você, a DAP, você fundou em 2014, 2014, né? Então a gente está em 2025, 11 anos. 11 anos, Se eu sei fazer conta, 11 anos. Então, assim, daqui a mais 10, a DAP muito maior e tal, você explicar o que aconteceu há 20 anos atrás, de repente alguém que está passando por aquilo consegue até ajudar de maneira mais direta, né? Então, eu sempre falei esses dias num treinamento, né? Eu citei uma questão religiosa, mas aqui eu não vou citar. Mas o que acontece? O que é o bom vendedor, né? Ele sabe das dores, não sabe? Então ele sabe a dor. Por quê? Às vezes a pessoa fala, tá falando o que eu precisava ouvir. Mas por que tá falando o que você precisava ouvir? Porque ele sabe sua dor, pô. Ele sabe sua dor, ele mapeou a sua dor. Então o empreendedor, que ele já passou, ele sabe as dores. Então às vezes ele faz um conteúdo, por exemplo, o Flávio Augusto. Fez aquele conteúdo lá de IA, dele no aeroporto de Santos Dumont, ligando com ficha, tal. Ele contou uma história. Quantas pessoas já não passaram por situação parecida? É uma dor. Ele está contando, e aí a pessoa se identifica, né? Então, ele já passou, então ele pode contar como que ele fez, como fez para sair e tudo mais.
Então, isso é importante também, as pessoas que estão empreendendo, olhar para isso, né? Olhar para as pessoas que já sabem um pouco mais que você. O que significa DAP? DAP significa Dario Pereira. Bem criativo. Ali você realmente tinha que criar o negócio. Quando você falou do começo lá, era... emite uma nota, agora precisa ter um nome e foi. Foi nessa hora, porque o que acontece? Você já ouviu a história do Abílio Diniz? Não. Do Abílio Diniz e do Le Mans, né? Que é o dono da Ambev. Sim, é do Lehman. Lehman. Os dois falam, cara, eu não criei nada, eu copiei. Eu copiei e melhorei. O Abílio Diniz, o Carrefour. Foi pra França, estudou o Carrefour, chegou aqui, né? E o outro também com cerveja, com, né, Burger King, enfim. O que acontece? Eu copiei também. Mas Home Master era Roberto Matelli Master, que ele fazia o Master, que é um pigmento para injeção de plástico, né? E eu falei, né? Roberto Matelli. Aí eu ia colocar DP, né? Porra, mas eu pensei no Google, DP, Departamento de Polícia, tal. Tem um monte de sigla. Aí eu coloquei DAP, né? Dario Pereira Manutenção. Mas tem DAP também. Depois que eu fui saber que DAP é um documento, tal, de alguns estados aí. Mas aí ficou DAP, né? Aí depois a gente mudou, né? Quando você tava com a gente falou, pô, tinha a situação de caldeiraria, a gente ia criar CNPJ, outros, né? E aí a gente colocou Grupo DAP Engenharia, né? A caldeiraria você mantém ainda ou não mais? Não tenho. Eu tenho fabricação, mas não seria uma caldeiraria, seria uma serralheria industrial. Dito. Uma serralheria industrial que eu fabrico as proteções para NR12, né? Você, em determinados momentos, assim, você abriu várias frentes, né? E aí, agora, por exemplo, você está retomando um projeto de 4, 5 anos atrás. Como que é tocar todas essas frentes? Que momentos você viu que foi uma boa escolha? Que momentos você teve que recuar um pouco ou não teve que recuar, foi para cima? Como que você escolhe abrir as empresas do grupo e avançar com isso? Cara, quando a pessoa fala multiempreendedor, até uma palavra bonita, o cara fala, multiempreendedor, tal. Na prática, é complicado, muito complicado. Na prática, a teoria é outra. Não, muito. Porque o que acontece? Eu tinha a facilidade de criar a marca né, mas não é só isso, E o que te faz ficar num ponto e no outro, focar na empresa e na outra, é o ponteiro financeiro, entendeu? Então, a DAP é a mantenedora de todas elas, certo? Foi. Hoje não é mais, porque a Recanto já corre sozinha, já sei também. Então, mas ela, a princípio, só tinha ela. Então, em certos momentos eu tive que pausar os projetos, que era um projeto, vamos dizer assim, pessoal, né? Porque não era um projeto da DAP, não era uma coisa comum. É um projeto pessoal meu. Eu vou contar um pouquinho da história só para, né, contextualizar. Eu tinha a DAP e eu queria criar um formato de treinar meus colaboradores. Surgiu a NGAC. Beleza. Aí, beleza, comecei a fazer alguns treinamentos e tal. Depois, eu falei, pô, eu preciso ter um canal direto com o meu PIC, né? O meu ICP, Perfil Ideal de Cliente. Porque eu quero fornecer conteúdo que agregue na carreira profissional. Aí eu criei a Segredos da Manutenção, né? Falei, pô, e deu certo. A ideia inicial deu certo. Só que quando você parte para tangibilizar isso, né, materializar, é mais complicado. Muito mais. Então, em certos momentos, né, teve a Recanto da Brasa também, que a gente falou aqui, que criou. Em certos momentos eu tive que dar uma recuada, né, focar na DAP, porque eu ainda não tinha um modelo de negócio totalmente autônomo, como eu tenho hoje. Hoje é mais autônomo, não é totalmente autônomo, é mais. Me sobra tempo para fazer outras coisas. Mas, respondendo a sua pergunta, né, o que a pessoa tem que, ela tem que olhar qual que é a moeda mais cara que a gente tem hoje? Tempo, né? Tempo, né? Tempo. Tempo para empreender, o tempo para viver, o tempo para passar com a família, é a moeda mais cara. Então, o que te sobra de tempo para fazer outras coisas? Você tem esse tempo? Qual estratégia você vai usar para gerar esse tempo? Porque, cara, o dia tem 24 horas. Você tem que dormir, você tem que comer bem, você tem que fazer exercício e tudo mais. E aí? Entendeu? Então,
o modelo de negócio, né? Você tem que estudar o modelo de negócio. O da DAP, ele é, cara, ele era e é ainda o que mais pega tempo meu, né? Porque ainda é o principal negócio. Mas hoje eu consigo ter um time treinado, qualificado ali, que me ajuda muito, né? Inclusive aqui no DAPcast, gente. Inclusive aqui. Hoje, no início, era eu que fazia muita coisa. Tinha que ficar muito... Hoje a gente tá aqui, a Mariana tá aqui, o Murilo tá aqui, né? Tem a Paloma também, que é da equipe de marketing. Tem o CS, que é a Natália. Então tem uma equipe... a gente vai ter live, tá? Daqui uns dias tem as lives. A gente tem a live que é bimestral. Tudo é produzido por eles, tá? Eu só fico ali na aprovação, junto com o time, tudo. Mas toda a produção é o time de marketing que faz. Então, é um time muito mais autônomo do que eu tinha antes. Porque o marketing eu tinha que fazer quase tudo, né? Então, evoluiu, eu tenho mais tempo. E aí, né, eu consigo cuidar dos outros negócios. Então, os negócios, eles foram meio que surgindo por vontade, encaixe, oportunidade. Oportunidade, né, de negócio que eu vi. E um projeto pessoal, uma realização minha, que até esses dias eu mandei no grupo aqui interno, que é uma coisa, eu fiquei super feliz, né? Mandei faz um mês, acho, que eu tava super feliz que eu tinha uma operação montada para a NGC. Então eu tinha uma pessoa para executar, para operacionalizar os treinamentos, e tinha uma pessoa para o marketing, para fazer, né, as ações, colocar na Hotmart, fazer todo esse trabalho do marketing mesmo, de site, rede social e tudo mais. Eu fiquei super feliz, porque, cara, é uma realização minha. E não só minha, né, hoje, é do time. Porque lembra que eu falei lá? Qual que é o seu maior acerto, você perguntou? Acreditar nas pessoas, certo? Só que, assim, não é só a crença, né? Eu vou ficar aqui, que Deus vai me ajudar, tal. Não é só isso. Eu tenho que ter ações para ajudar essas pessoas, para elas poderem me ajudar. Né? Porque empresa, eu acredito assim, né? É troca de favor. É igual um casamento. Certo? Se algum dos lados está dando mancada no casamento, o que vai acontecer? Não vai seguir, né? Empresa, a mesma coisa. Se a empresa não ajuda o colaborador e o colaborador não ajuda a empresa, não vai rolar, né? Então, nós, como empresa, eu tenho esse projeto da NGC para poder ajudar, né, os colaboradores, né, com treinamento, comandos elétricos, elementos de máquina, automação, instrumentação, tudo isso, né, a gente está fazendo acontecer. Então, isso não é uma coisa mais de planejamento, não, já está sendo executado. E isso vai ser disponibilizado, né, de forma gratuita para a nossa equipe, entendeu? Então, a nossa parte, né, voltando a falar, tá difícil mão de obra, tá difícil, tá, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo para que, pelo menos, você consiga... Né? E outra, você não vai contratar 10 mil pessoas de uma vez, não. né? Tem o processo de rampagem também, né? Hoje... Por exemplo, antigamente, o que a gente fazia? Contratava o cara, faz o ASO, amanhã ele tá em campo, não é? Tipo assim, sabe nadar? Não, joga na lagoa, né? Chega até aqui, o que chegar do outro lado se contrata. Antigamente a gente fazia isso. Hoje, cara, o cara passou uma semana aqui, ele faz integração, ele faz os treinamentos, ele faz tudo. Até aquele coordenador que você conheceu ali de operação, ele fala, pô, tem que fazer todos os treinamentos? Eu falei, cara, é a mesma coisa que você perguntar pra mim, você tem que cumprir os processos, entendeu? Tem sim. Tá é padrão faz, entendeu? Cumpre o que tá, né? O combinado não sai caro para nenhum dos lados, né? Foi combinado, acabou. E isso ajuda muito, cara, ajuda muito. A gente quer, né, fazer um formato de ter os treinamentos, né, da NGC. Vai estar disponível a vocês também, gente, tá? Na Hotmart e tudo mais. Mas para nossa equipe, a gente vai treinar eles nas disciplinas, né? Acreditando que a pessoa... Aquela coisa. Bom, eu vou dar um voto de confiança nela. Ela também precisa me mostrar, merecer essa confiança. Então, a gente vai treinar essas pessoas. E na execução, a gente tem POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. A gente quer pegar esse POP também e transformar ele de forma digital também. Então a gente vai ter uma biblioteca onde eu posso pegar esse POP, que tem um procedimento operacional padrão, tem os processos, tudo certinho, mas, querendo o Senai, lembra que tinha os vídeos? Torneamento cilíndrico, tal. Tinha os vídeos lá, tal. Então a gente quer fazer isso também. Porque, pensa bem, a gente tinha 14 anos, né? Você já tinha mais, porque você parecia velho pra caramba quando você... Só parecia. Mas 14 anos você entra no Senai. Aí você vai, faz um estudo lá da teoria, né, metodologia,
depois você faz um roteiro, né? Aí você assiste vídeo e tal, tal. Cara, o cara vai pra oficina, primeira peça ele já liga um torno, entendeu? Taca a mão na peça ali. Dificilmente sai acidente. Sai acidente? Sai. Mas olha o tamanho do Senai Com percentual de acidente. Percentual de acidente. Por quê? O processo é forte. O processo é robusto. É ou não é? Alguém já te deu um conselho que foi uma furada? Que você foi fazer e... Ah, cara... Já. Eu tive o conselho que foi furada, mas eu não fiz, tá? Por exemplo, agir com... eu já agi com extremo impulso, já, no calor do momento. Mas se a pessoa me dá um conselho para agir dessa forma, eu meio que filtro ali, entendeu? Por exemplo, um assunto jurídico. Vamos pro né, um assunto jurídico. Eu tento resolver da melhor forma possível, tá? De empresa para empresa. Talvez o jurídico já... Não, isso... Entendeu? Entendi. Você tem que... Já vai, processa, vai pro pau. Tem que ter discernimento, cara, porque o que acontece? Tem que pensar bem, né, na situação. A gente tá lidando, não é com máquina, é com ser humano. E talvez o Paulo Vieira, ele sempre fala uma coisa que, né, é bacana. Você tem que julgar a situação e não a pessoa. Vou dar um exemplo. O cara esquece da seta, né? Ali no trânsito. E você cata, esse cara é um, né? Xinga ele, tal. Palmeirense. Não. Aí você xinga ele e tudo mais. Pô, cara. Mas talvez o cara esqueceu, talvez tava ali, né, com a cabeça... Bom, beleza. Você pode julgar a situação e não a pessoa em si. Pode ser que a pessoa, ela seja uma pessoa que cumpre as regras e tudo mais. Dê esse exemplo do trânsito para que todo mundo entenda, né? Mas eu entendi esse ensinamento aí do Paulo Vieira como, tipo assim, cara, às vezes tem que saber julgar a situação e não a pessoa em si. Talvez a pessoa não quer o seu mal, não quer... E aí você tá querendo, né? Você tá com aquelas caraminholas na cabeça. Que comportamento é mais importante para você no empreendedorismo? Cara, comportamento, eu não sei se... Tá, manter os compromissos, tá? Eu acho que a palavra é essa, tá? Ter a palavra, como dizia o pessoal mais antigo, aí, um homem de palavra, que era no fio do bigode e tudo mais. Eu acho que assim, como eu sempre falo, combinado não sai caro para ninguém. A empresa que tem palavra, tanto com os clientes quanto os colaboradores, ela avança muito mais e assim, ao mesmo tempo ter palavra, ter transparência nas ações também, tá? Empresa que tem muita fofoca, muito rádio peão, muita coisinha escondida, da parte da empresa, não tô falando nem de colaborador, tá? A empresa não toma rédea do... Não toma. E ela deixa avançar uma cultura que é uma cultura cancerígena, né? Ela vai comendo aos pouquinhos ali a empresa e quando vê, cara... Cara, por falar de cultura e de... Você viu o comercial das Havaianas? Eu sei que você gente, falou pra eu não colocar alguns assuntos aqui, mas deixa eu perguntar, você jogou as suas fora? O que você fez? Não joguei não. Vamos lá. Esse comercial das Havaianas, né, tem vários pontos aí, eu não vou citar ponto político, tá? Vocês vão falar, mas o ponto é político? Não no meu ponto de vista, tá? Eu vou analisar o ponto de empreendedorismo, né? As Havaianas, elas são, cara, é uma marca muito forte. Não vai ser isso que vai cancelar a marca. Sinto muito aí as pessoas que estão falando e tal. Gente, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem... Não julguem antes, tá? De eu concluir o meu raciocínio. O que eu vejo, tá? Ela é uma marca muito forte, né? Muito forte mesmo. Que teve uma escolha infeliz de uma campanha de marketing no momento em que o país ele está polarizado, né? O país, ele vem, desde a saída aí da Dilma, né? Ele vem numa constante conflito. E a parte do empreendedorismo, algumas pessoas terceirizam a responsabilidade. Quanto empreendedor você já ouviu falar que no governo FHC era bom,
no governo A Lula culpa é ou no mais- governo do Mais fácil Bolsonaro. terceirizar a culpa, né? Muito mais fácil terceirizar, não é? Do que assumir ela. Então, a gente vem já de um tempo, né? Que tem essa cultura de falar o governo X é bom, o governo Y é bom. E o Flávio Augusto, né? Ele resumiu bem, né? Ele fala, o que ele fala? Cara, o meu governo é o meu lucro. O que manda é o meu lucro. Então, o que ele falou, né? O Flávio Augusto. Ele falou, não importa, no FHC eu criei a empresa, em 92, se eu não me engano, e tava bom. Depois eu fui para o FHC, tava bom. Depois o Lula, depois o Dilma. Ele cresceu, só cresceu, tá? Então, independente de governo, eu acho que as Havaianas escolheu um momento muito ruim para lançar uma campanha assim, tá? Não tô falando que a campanha dela tende para um lado ou para o outro, mas ficou ambíguo. Ela deu uma cutucada de propósito, né? Então, ficou ambíguo. Se ela queria, né, viralizar, viralizou. Então, isso que eu ia falar. Só Será que- que é ruim mesmo, né? Porque, de certa forma, a gente tá falando aqui. Tá falando. Todo mundo tá falando. E todo mundo tá aproveitando o E gancho. quem usa de direita ou esquerda, assim, quem vai deixar de usar, acho que é no máximo um extremo que, sei lá, não sei se vai fazer muita Daqui um diferença. mês, ninguém lembra de mais nada e vai estar usando Havaianas, mesma coisa. E Então, agora, no fim do ano, todo mundo dando Havaianas aí de presente de Havaianas Natal. brancas pra andar lá no mar, lá, entendeu? Então, o meu ponto de vista é que, assim, o pessoal do marketing, parabéns e, ao mesmo tempo, cuidado. O pessoal do marketing das Havaianas. Por quê? No meu ponto de vista, foi um momento, né, que tá polarizado, deu esse tiro. A gente não sabe se foi no pé ainda, porque a gente acabou de falar. E se for no pé, se tiver de Havaianas, tá De tudo bem, Havaianas né? ela protege. Viralizou, tá sendo falado, a marca tá aí na boca do povo, tá? Mas se fosse pra mim, eu não faria. Eu não assumiria esse risco tão grande, tá? No meu marketing, porque a gente vive um ponto, né, político, econômico, muito sensível pra gente assumir um risco muito alto, né? Sim. O que você faz fora do trabalho? O que eu faço? Cara, ultimamente, tá? Pode não parecer, gente, mas eu já emagreci. Ultimamente eu tô... Você falar que corre na praia, Não, que você não, faz aí exercício, a gente pode sabe que é esquecer. mentira. Aí pode esquecer. Ou você começou anteontem. Eu tento ir na academia. É muito difícil porque eu não gosto. Tento ir na academia, tá? Tô indo faz o quê? Uns 4 meses. Mais falta que vou, mas né, eu tô falando mais a parte que eu Você vou. tá matriculado, então. Eu tô. Boa. Tô ali assíduo, pago todo mês. Bom, e eu tenho cavalo, gosto de cavalo, então eu tenho uma chácara onde eu tenho lá as cocheiras, tenho os meus cavalos lá. E no sábado e domingo eu fico pra lá. Então, eu gosto muito de animal, fui criado nessa parte, não falei sobre essa parte, porque o podcast é um podcast voltado aí pra indústria, mas eu fui criado na parte de agro. O podcast é seu, cara, a gente quer saber de você. Eu não posso infligir as regras, né? O podcast é meu, mas tem regras. Você que criou, você pode mudar. Vou mudar aqui a regra agora. Quando o podcast igual a 100, pode falar da vida do convidado. Bom, aí o que acontece? A gente, né? Eu fui criado, né, com bastante animal e tudo mais. Né, até 17 anos trabalhei com meu pai nessa parte aí de gado, cavalo, né, galinha, tudo. E lá na minha chácara eu tenho um pouquinho disso. Então, é uma válvula de escape, né? Aí que a gente tem empresa e trabalha, não só quem tem empresa, tá, gente? Eu entendo que todo mundo que trabalha aí, né, 5 dias na semana ali e tal, tem que ter um hobby, tem que ter alguma coisa para passar um tempo com a família, tá? Minha família, todos eles gostam também de cavalo, então é uma forma de reunir. Então a gente vai em passeio, a gente vai em pesqueiro, a gente vai, né? Então, essa é a minha rotina, né? E como que foi a sua infância? Já que a gente tá entrando nesse... Bom, a minha infância foi boa, tá? Dura também. Não vou falar que foi fácil, porque eu comecei a trabalhar com meu pai com 10 anos de idade. Meu pai tinha vaca, né? E eu tinha que pastorar essas vacas. E cara, tinha dia de chuva. Dia de chuva, sabe o que você faz? Põe uma capa e vai na chuva, entendeu? Não tem aquele ditado lá, vai assim mesmo, vai... Vai com chuva mesmo. Vai com chuva, vai... É literalmente o que eu passei. Então, eu trabalhava, montava cavalo, ia pastorar as vacas o dia todo. Aí quando surgiu a parte do Senai, com 14 anos, aí eu
Fazia Senai e depois ajudava meu pai, né? E assim foi. Então Foi- você ficava meio entre o pastoreio e É. o Senai. Eu nunca deixei de trabalhar com meu pai até 17 anos. 17, quando eu entrei na Globo, aí eu já fiquei full time trabalhando na indústria, né? Mas eu trabalhei muito nessa parte e gosto, tá? Você perguntar, pô, se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria da sua infância? Cara, acho que não. Tá? Tem bastante coisa que eu passei dificuldade, mas também meu pai criou os 3 filhos, aprendemos muita coisa com ele, meu pai e minha mãe, né? Então acho que só tem que agradecer a eles também. Alguma característica que você lembra dessa época que te acompanha ou te acompanhou? O meu jeito é o jeito do meu pai. Então o jeito de lidar com as coisas é igualzinho. E o jeito de negociar também. Então eu aprendi com ele, né? O meu pai também, vamos dizer assim, empreendia, né? Ele só não sabia muito trabalhar com a parte financeira, mas parte de negociação era muito bom mesmo. E eu aprendi com ele, né? E a parte de construtor é com a minha mãe. A minha mãe, cara, ela tem 71. Ela faz instalação elétrica, cara. Ela faz do jeito dela, mas ela faz. Ela desliga o disjuntor, faz as ligações, tal, arma o disjuntor, vai lá e testa tudo. Cara, ela faz telhado, ela faz o que der na mão dela. Armário, ela é bem construtora mesmo. Já é da família, que meu avô também era marceneiro, carpinteiro, tudo, né? E ela já avançou um pouquinho, do jeito dela, mas faz. Então você negocia os contratos de manutenção como se estivesse negociando cavalo. É assim. Deixa eu dar uma olhada na crina aqui do painel. Tem que ter. Tem que ter olho ali na negociação para também não pagar para trabalhar, né, gente? E se eu quiser trabalhar na DAP, Dario, que características que eu tenho que ter? Você falou bastante de equipe, de formar, até que você contratou pessoas que não tinham necessariamente o conhecimento técnico ali para aquela função. Então, o que você busca numa pessoa para trabalhar com você? Cara, né, eu não entrevisto tanto as pessoas, quem faz mais é o gestor de área e o RH, mas o que eu busco, né, o que eu busco no time, né, na pessoa para vir para o nosso time, são valores, né, que a gente vai ver, dificilmente vai ver na entrevista, tá? Dificilmente vai ver na entrevista. Você vai falar, pô, mas como que é a sua prospecção, né? Como que é o seu processo? A gente faz entrevista com o RH, faz entrevista com o gestor de área, se ele tem as competências ali necessárias, né? Básicas ali para fazer, né? O tempo que ele passou nas companhias, né? Também a gente leva em consideração, mesmo que a geração de hoje passa, né, muito rápido pelas empresas, mas a gente faz o questionamento como que foi as últimas 3, né, as 3 experiências dessa pessoa nessas empresas. E aí, cara, a gente vê entre os perfis qual que é o melhor, qual que mais vai se encaixar no time e faz a contratação. Tem um período da experiência que é avaliado, tá? E se essa pessoa, né, você perguntou para mim o que precisa ter. No geral, proatividade, tá? Porque nosso time não espera acontecer, nós fazemos acontecer. Então, se for uma pessoa muito passiva, não vai se dar bem no time. Por quê? Porque existe uma cobrança mútua, não só do gestor de área, mas das próprias pessoas no time. A gente tem metas, né? KPIs, né? E tem os indicadores, né, do setor que ajuda nesse KPI. Por exemplo, a gente tem meta de vendas, mas a meta de vendas por si só, ela é o final, concorda? Ela é o final. O que está no meio do processo? Está no meio o inbound, quantas oportunidades chegou do inbound, quantas oportunidades chegou do outbound, tá? Quais as ações que você faz? Quem é o ICP do outbound? Quais são as pessoas que vocês estão prospectando e, né, gerando essas... Quais são as ações? Então, mede tudo isso. Não adianta eu olhar para o final, né, e querer resultado. Então, final do processo é a meta de vendas. Aquilo que você está vendo ali, 400 e poucos %, é só o final. É muito bonito de ver. Mas o que está dentro, né? E as pessoas têm que ser proativas para receber essa responsabilidade e mesmo que falte um pouco do conhecimento, ela buscar. Porque aqui ninguém fica cobrando a pessoa saber tudo.
mas dela levantar a mão, né? Ela levantar a mão e pedir ajuda. Isso a gente cobra sim. Porque assim, se você negligencia um indicador seu, como é que eu vou confiar em você? Que você vai estar no time de chegar no indicador final. Então você não está no time, concorda? Eu tenho que ter lá, meu indicador lá é de, sei lá, 50 ligações diárias para aquela lista. Tá bom, 50 ligações eu vou ter que fazer. São essas ações diárias e a constância que vai trazer o resultado. Você acabou de falar do Dapcast, episódio 100. Ah, você já teve resultado? Cara, eu tenho ótimos comentários para colocar aqui para você. A gente pode fazer um episódio dos caras comentando. Desculpa, gente. De tudo que a gente proporcionou para eles, tá? Levamos nossa marca também, né? Sem falsa modéstia. A gente tá aqui fazendo um trabalho filantrópico, estamos levando conhecimento às pessoas, mas também estamos levando a nossa marca como referência. Então, mas é um trabalho médio e longo prazo, né? E se eu não tiver pessoas no meu time proativas para me ajudar e outra coisa também, Leandro, eu ia te chamar de Sobral. Gente, o apelido dele é Sobral, então... Barão de Sobral. Bom, a gente faz depois um podcast só para contar as histórias, só para contar as histórias do colegial. E aí, até fugiu. Se eu tenho no time, né? Eu tenho no time as pessoas proativas para me ajudar nessas ações, beleza. Agora, se tenho pessoas que... Você já viu aquelas pessoas que... vamos lá, tá. Aí quando chega, que você vai olhar pro individual, as ações dela, ela não fez quase nada. E ela também não levantou a mão para falar que ela não sabia como fazer aquilo. Tem muito disso. Então, eu acho que... É vontade de fazer acontecer, né? Vontade de fazer proatividade. Acontecer. Exatamente. Não esperar acontecer. Vontade de fazer acontecer. E a pessoa também... ter fé na estratégia, tá? Não adianta nada. Eu vejo o seu programa lá, Cultura na Veia, show de bola, bacana, parabéns. Mas imagina que se você tem lá processo de cultura na veia, tal, e você coloca... a empresa não é uma... não tem opiniões, não é uma democracia, concorda? Sim, não, democracia... O que você acha da democracia? Não, vamos... Já foi? Calma. A empresa não é uma democracia. Então você põe uma diretriz, certo? A pessoa pode não concordar, certo? Mas ela tem que fazer. E as pessoas que concordam e têm fé, acreditam naquela estratégia, elas performam mais. Muito mais. Eu tenho exemplos daqui de dentro de pessoas que acreditam na estratégia. Quando eu coloco, elas ficam... Sabe? Eu vou falando e a pessoa fica imaginando como vai ser. Essa é a que vai voar. Entendeu? Essa é a que vai voar. Pode dar... cara na parede? Pode, mas aí vai ser o time, não vai? Eu coloquei a diretriz, ela tá executando, né? A gente tá junto. Todo mundo erra junto, né? Todo mundo erra junto, exatamente. É isso mesmo. Ou todo mundo acerta junto, ou todo mundo erra junto. É um time, não é um time? Sim. Isso que você falou, assim, a empresa, ela de fato não é uma democracia, né? Você é o líder da empresa, a DAP é o reflexo do Dario. Pro bem e pro mal, né? Pode dar ruim, pode dar bom. Não é? Mas afinal é melhor você conviver num ambiente que você estipulou as regras para que ele exista, né? Do que você se submeter a qualquer regra que apareça, né? E que o time acredite em você e tá junto com você. Ou não é? A gente falou do exemplo de Esparta ali, dos 300, não é isso? Pô, você acha que os caras não acreditavam no Leônidas? Eles sabiam que ia morrer, mas acreditavam nele. Cara, isso, entendeu? É isso. Pessoal, o papo tá muito bom, mas só me deram 1 hora aqui pra já passou muito rápido. Queria agradecer o Dario pelo convite e, na verdade, eu tô te convidando, né? Então, Dario, por nada aí, por ter te convidado pro seu episódio número ainda, 6, né? Você não agradeceu ainda. Pô, cara, deixa as palavras finais aí do... eu falar pra você, gratidão por você estar aqui, cara. O melhor cara pra estar aqui é você. Porque conhece a DAP, porque me conhece e viu a nossa história. E eu agradeço muito a vocês, gente, por estar acompanhando o DAPcast. Esse episódio 100, a gente fugiu um pouquinho, né, da parte aí, contou um pouco da minha história, porque eu queria mostrar para vocês, né, a gente faz aqui, não tem nem um pingo de vaidade, nem um pingo de ego.
A gente tá aqui para compartilhar conteúdo com vocês, para levar conteúdo bom, levar a nossa marca também, né? Levar a nossa marca também, sem falsa modéstia, mas acho que o trabalho é muito mais filantrópico do que esperar monetizar alguma coisa, tá? Tem vários convidados que eu chamo, eles vêm de outro estado, vêm de bom grado, eu não pago nada e também não cobro nada deles. Então, por isso que eu tô falando que é um trabalho muito mais filantrópico do que para monetizar, tá? Até alguns convidados me perguntam quanto que é a participação, a gente fala, não, a gente não vai fazer isso, não é a diretriz do Dapcast. O intuito é levar conteúdo para vocês mesmo e espero que estamos, né, satisfazendo aí, né, com a demanda, né, de vocês, né? Estamos atendendo a expectativa de vocês também. E, né, no geral, fica a minha história aí para vocês, né? Se achar que deve modelar. E não vai ser fácil, tá, gente? Não vai ser fácil. Nada é fácil. Você empreendendo, tendo uma empresa, ou intraempreendedor, porque tem muito intraempreendedor que assume risco, que faz acontecer, que mede, que melhora, que põe PDCA. Tem muito intraempreendedor aí que merece até aplausos, gente. Ser aplaudido de pé, tá bom? Na indústria tem muitos aí. E aí, quando você vê a consequência dele ganhando um pouco mais, é porque ele fez muito mais também, tá bom? Ele teve muito mais de resultado. Então, fica aqui um pouco da minha história. Espero que tenham gostado. Espero que vocês já tenham feito a inscrição no Dapcast aí, tá? Ativado o sininho de notificação e deixado o seu like aí. E agora, né, a gente se despede, como a produção fica aqui só dando sinal. A gente tem que se despedir para essa aqui, porque senão eles ficam bravos. Ó, agradeço também a nossa equipe. Ah, entendi, aqui na câmera. Nessa câmera aqui, não naquela. Bom, pessoal, agradeço também a nossa equipe aí, a nossa equipe de marketing é top, os caras são bons, tá? São bons mesmos. E tem, né, a equipe do comercial que bateu meta além do esperado, tá? A equipe do operacional, a equipe de PCO, planejamento e controle de operações. Todo mundo aqui do time tá... A gente tá fazendo aqui esse episódio aqui, como a gente tem um acúmulo. Agora nós estamos no final do ano, né? Então, finalizando um ano muito bom, um ano de 2025. E eu só tenho a agradecer, né, muito ao nosso time do Grupo DAP Engenharia, aos nossos clientes, tá? Que, né, nós só existimos por conta deles, e a todos vocês que estão nos acompanhando aí, tá bom? Grande abraço. Não gente. se esquece de inscrever no canal, curtir o vídeo, senão seus problemas de manutenção vão aumentar, hein? Tchau, gente. Até a próxima.